No segundo em que saí do carro no estacionamento daquela propriedade à beira-mar nos Hamptons, eu ouvi meu pai, Ralph, inclinado em direção aos velhos amigos com um sorriso de desdém, a voz carregando o som suficiente na brisa salgada da noite. Olha só isso! A caipira imunda do interior realmente apareceu. Minha mãe, Thelma, riu ao lado dele, acrescentando algo sobre como eu não combinava nada com o clima do lugar. Eles nem olharam na minha direção, como se eu fosse um constrangimento insignificante que tivesse surgido do lado errado da linha férrea para estragar a noite perfeita deles. O que eles não sabiam, o que ninguém naquele cenário iluminado e luxuoso sabia, era que eu havia assinado a escritura de toda aquela propriedade 3 anos antes. Aquela propriedade à beira-mar nos Hamptons era o carro-chefe da minha rede de residências de verão de luxo na costa leste. Cada fileira de lanternas brancas balançando ao vento, cada mesa elegantemente posta na praia privada, cada centímetro de areia impecável sob os sapatos caros deles. Tudo aquilo era meu. E, antes do fim da noite, aqueles insultos sussurrados lhes custariam tudo o que achavam que tinham. Meu nome é Lisa Vargas. Tenho 34 anos e cresci em uma cidadezinha minúscula no Texas, onde o maior acontecimento do ano era a Feira do Condado. Saí de casa jovem e nunca olhei realmente para trás. Não porque eu odiasse o lugar, mas porque minha família deixou claro que eu era a decepção, o rascunho imperfeito ao lado da minha irmã mais nova, a perfeita, que nunca errava. Tudo o que eu fazia era comparado a ela, e eu sempre ficava aquém. Então construí minha própria vida do zero e fiquei quieta sobre isso. As pessoas subestimam você quando você permite, e às vezes essa é a sua maior vantagem. Naquela noite, eu tinha sido convidada para o casamento da minha irmã em cima da hora, claro, provavelmente por algum senso de obrigação culposa. Quase não vim, mas algo me trouxe até ali. Curiosidade, talvez. Ou aquela parte teimosa de mim que queria ver se alguma coisa tinha mudado. Não tinha. Fiquei ali, de jeans velho e botas gastas, pronta para o que viesse a seguir. E acredite em mim, o que estava por vir viraria o mundo deles de cabeça para baixo. Se você está gostando desta história até aqui, por favor deixe seu like e um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Eu leio cada comentário e isso realmente significa muito para mim, ajuda a continuar compartilhando essas histórias com vocês. Muito obrigada pelo apoio. Agora, vamos voltar ao que aconteceu em seguida. Caminhei devagar pelo caminho de pedra que levava à área principal da festa, deixando a brisa do mar puxar meus cabelos enquanto as lembranças voltavam com força, lembranças que eu passei anos tentando fugir. Aos 19 anos, deixei aquela pequena cidade do Texas sem nada além de uma mala velha e uma passagem de ônibus para a Flórida. Sem despedidas chorosas, sem promessas de manter contato. Minha família já tinha deixado claro havia muito tempo que eu nunca era suficiente, então decidi parar de tentar me encaixar onde eu nunca pertenci. Consegui um emprego como garçonete em um resort simples à beira-mar, lá no Panhandle da Flórida. O trabalho era exaustivo. Turnos intermináveis em pé, recolhendo pratos, limpando mesas, lidando com hóspedes exigentes que tratavam os funcionários como mero ruído de fundo. Mas eu prestava atenção. Observava como os gerentes lidavam com as reservas, como negociavam com fornecedores, como transformavam uma boa temporada em lucro. Nas noites de folga, eu estudava cursos online de mercado imobiliário e hotelaria, rabiscando anotações sob a luz fraca de um abajur barato no meu quartinho alugado. Cada gorjeta ia direto para a poupança. Nada de extravagâncias, nada de fins de semana fora. Aos 26 anos, eu tinha juntado o suficiente para dar entrada em uma propriedade costeira caída aos pedaços, um pequeno terreno com uma casa antiga que precisava de uma reforma pesada. Eu mesma renovei nos fins de semana, aprendendo no processo, até transformá-la em um imóvel para aluguel de temporada de verão. Os hóspedes começaram a voltar ano após ano, deixando avaliações excelentes e recomendando o lugar aos amigos. A notícia se espalhou discretamente nos círculos certos. Uma propriedade virou 2, depois 4. Reinvesti cada dólar, focada em aluguéis de verão de alto padrão ao longo da costa leste, lugares onde famílias ricas queriam privacidade, vista para o mar e aquela sensação exclusiva, sem as multidões de hotéis. Hoje, minha empresa é dona de uma cadeia de propriedades de verão de luxo que se estende das Carolinas até o Maine. Elas ficam completamente reservadas com temporadas de antecedência, gerando mais do que eu jamais sonhei quando ainda esfregava mesas. Mas nunca contei nada disso à minha família.
Eles ainda me imaginam lutando para sobreviver, talvez em algum apartamento apertado, mal conseguindo pagar o aluguel. E, sinceramente, eu deixei que pensassem assim. Era mais fácil desse jeito. Nos últimos 8 anos, porém, tenho enviado dinheiro para casa de forma anônima, por meio das contas da empresa. O suficiente para quitar o restante da hipoteca da casa dos meus pais no Texas, cobrir o aumento das contas de serviços, os reparos no telhado depois daquela tempestade forte, até algumas despesas médicas quando meu pai precisou de fisioterapia. Nunca assinei, nunca expliquei, apenas transferências regulares chegando como um relógio. Eles acharam que vinha da Ryder. Claro que acharam. Minha irmã mais nova sempre foi a estrela, aquela com uma presença chamativa nas redes sociais, postando sobre seus trabalhos como freelancer em relações públicas, insinuando grandes clientes e projetos empolgantes sem nunca citar nomes. Soava impressionante o bastante, especialmente para o pessoal da cidade pequena, que não investigava mais a fundo. E meus pais queriam acreditar nisso. Se gabar do sucesso da Ryder os fazia parecer bem no círculo restrito deles, provava que tinham criado pelo menos uma filha que andeu certo. A verdade é que a renda da Ryder era, no melhor dos casos, irregular, em grande parte contratos pequenos e muitos eventos de networking, mas o dinheiro continuava chegando, então a história se manteve. 2 semanas atrás, chegou pelo correio um convite para o casamento da Ryder. Cartões grossos em tom creme, caligrafia elegante, do tipo que grita dinheiro. Pareceu algo feito por obrigação. Provavelmente ideia da minha mãe. Apenas mais um item a cumprir para manter as aparências. Família tem que estar presente, ela dizia às amigas. Quase joguei o convite fora. Por que me submeter a mais uma noite de alfinetadas sutis e comparações? Mas algo ficou martelando na minha cabeça. Talvez fosse curiosidade sobre esse noivo que eu nunca tinha conhecido, ou a dúvida se o tempo tinha suavizado alguma coisa lá em casa, ou talvez aquela veia teimosa que se recusava a deixá-los pensar que eu tinha desaparecido por completo. Então limpei minha agenda, fechei o escritório principal e peguei a estrada. O trajeto da nossa sede perto de Nova York até os Hamptons não era tão pesado, mas fiz questão de ir devagar, transformando a viagem em um pernoite. Parei em pontos tranquilos à beira da estrada para observar as ondas sob a luz da lua. Tomei café em lanchonetes abertas a noite inteira. Deixei a estrada silenciar o barulho na minha cabeça. Perguntas giravam o tempo todo. Será que eles ao menos perceberiam minha presença? A Ryder iria se gabar da vida perfeita dela? E esse tal de Hudson, que tipo de homem estava se casando naquele ambiente? Quando finalmente entrei no estacionamento privado da propriedade, o amanhecer já tinha dado lugar às luzes da noite, e a festa estava a todo vapor. Estacionei, puxei fundo o ar salgado tão familiar e saí do carro, pronta para o que quer que me aguardasse lá dentro. A festa se espalhava pela praia privada de um jeito que gritava elegância cuidadosamente planejada. Mesas longas cobertas com toalhas impecáveis, repletas de travessas de ostras recém-abertas brilhando sobre gelo triturado, lagostas inteiras alinhadas em fileiras perfeitas e tigelas de camarão gelado refletindo a luz das cordas de lâmpadas penduradas acima. Garçons circulavam com bandejas de vinho branco mantido na temperatura ideal, servindo em taças que captavam o brilho suave do ambiente. Perto da linha d'água, uma banda acústica dedilhava melodias tranquilas, o som se misturando naturalmente ao sussurro constante das ondas quebrando na areia. Meus pais me notaram assim que avancei mais para dentro da festa. Os olhos do meu pai se estreitaram levemente ao reparar no meu descasual e na camisa simples, a desaprovação era clara mesmo à distância. Minha mãe se virou para o grupo de amigos ao redor e murmurou algo em voz baixa, arrancando risadinhas contidas e olhares cúmplices na minha direção. Era o jeito deles de sempre, nunca um confronto direto, apenas o suficiente para me lembrar que eu destoava, e pelos motivos errados. Ryder brilhava no centro de tudo, o vestido branco ondulando com a brisa enquanto ela ria com os convidados, de braço dado com Hudson Radcliffe, o noivo, que parecia tão impecável nas poucas fotos que eu tinha visto. Hudson me percebeu se aproximando e estendeu a mão para um aperto rápido, o aperto firme e o sorriso ensaiado. Que bom que você pôde vir, disse ele, mas o olhar passou rapidamente pela minha roupa, como se estivesse catalogando a diferença entre mim e todos os outros. Assenti com educação e me afastei em direção ao bar, buscando um pouco de espaço, enquanto o burburinho da festa caía sobre mim como um ruído de fundo. Foi ali que Madison Brooks me encontrou, minha irmã do meio, aquela que sempre viveu entre os holofotes da Ryder e a minha sombra.
Nós confidenciamos uma outra durante aquelas ligações tarde da noite, quando eu estava começando, e ela foi o único membro da família que sempre soube da real dimensão do que eu estava construindo. Ela se aproximou discretamente, apertando meu braço com carinho. Você está bem? É pesado ver todo mundo paparicando a Ryder como se nada tivesse mudado. A preocupação dela parecia sincera. Uma âncora rara naquela noite. Ficamos ali em silêncio por um tempo, observando o vai-e-vem dos convidados, brindes levantados, fotos tiradas, stories gravados, conversas trocadas sobre planos de verão e contatos em comum. Enquanto reabastecia meu copo com água com gás, acabei ficando perto de um corredor de serviço sombreado que levava às cozinhas. Bertrand Radcliffe, o pai do Hudson, um homem corpulento com uma risada estrondosa que usava com frequência, estava um pouco afastado. Com o telefone colado ao ouvido, a voz baixa, mas audível no silêncio relativo, ele andava de um lado para o outro, falando da necessidade de aquele casamento estender um pouco mais o fôlego deles e de como os aportes constantes vindos da família Vargas estavam mantendo tudo de pé por enquanto. Fiquei ali apenas o tempo suficiente para perceber a tensão por trás das palavras, o jeito como ele varria o ambiente com o olhar antes de encerrar a ligação. Mais cedo, eu já tinha captado fragmentos de conversas entre membros da minha própria equipe, comentários sobre a família Radcliffe solicitando, de repente, cortes em alguns extras premium, como reduzir a estação de sobremesas ou limitar a duração do open bar, mudanças feitas depois de tudo já estar fechado. Bertrand também ficava visivelmente nervoso sempre que fornecedores mencionavam pagamentos finais ou confirmações de transferência, desviando do assunto com promessas de uma solução imediata. Celeste passava a maior parte do tempo ao lado dele, os dedos tocando com frequência as joias pesadas que usava, ajustando fechos e correntes em movimentos pequenos e repetitivos. Essas observações foram se acumulando aos poucos, cortes de custos vindos de pessoas que se apresentavam como infinitamente ricas, hábitos ansiosos ao telefone, dependência de recursos familiares não verificados. Nada explícito, mas o padrão ia se formando de maneira constante, o tipo de incoerência que acende alertas em qualquer um que já tenha lidado com negociações de hospitalidade de alto risco. A inquietação foi ganhando contornos mais claros, a percepção de que aquilo não era apenas nervosismo pré-casamento ou a pose típica entre famílias prestes a se unir. Hudson então conduziu Ryder e eu para longe da multidão principal, até um canto mais tranquilo perto do bar externo, chamando aquilo de um momento informal em família antes de a noite engrenar de vez. Ele se movia com aquela segurança fácil, lapidada em ambientes cheios de potenciais investidores. Nossa família já conduziu muitos negócios importantes no setor de propriedades de luxo para férias, disse, a voz calma, mas incisiva. Transações de alto valor que exigem discrição e alinhamento de todos os envolvidos. Ele fez uma pausa, sustentando meu olhar com firmeza. Seria uma pena se algo estragasse a noite perfeita da Ryder, não acha? Ryder apertou o braço dele com carinho, os olhos brilhando de confiança absoluta, sem perceber o aviso sutil por trás das palavras. Ofereci um sorriso neutro e concordei em tom baixo, sem revelar nada. Enquanto eles seguiam cumprimentar outros convidados, permaneci em segundo plano, deixando as peças se acomodarem. O hábito de Bertrand de checar o celular havia se intensificado, o maxilar se contraía por um instante a cada nova notificação, antes de ele disfarçar com uma risada ao receber mais cumprimentos. Celeste quase não se afastava dele, a mão frequentemente subindo para ajeitar o colar elaborado, os dedos repousando sobre as pedras como se quisesse confirmar que ainda estavam ali. Ryder circulava com naturalidade, apresentando Hudson com orgulho evidente, mencionando as extensas participações dos futuros sogros em empreendimentos costeiros de alto padrão, do tipo que gerava renda passiva significativa. Ela falava com uma alegria tão genuína, convencida de que aquela união garantia o futuro que sempre lhe prometeram. Meus pais pairavam por perto, engajando velhos conhecidos com acenos satisfeitos, comentando como a filha mais nova estava se unindo a uma família com verdadeira solidez financeira, que entendia de mercado imobiliário no mais alto nível. Meu pai enfatizava a confiabilidade, minha mãe reforçava o discurso, ambos se deleitando com a ascensão social que aquilo representava para eles. Todos esses elementos se sobrepunham a tudo mais os cortes repentinos nos extras já contratados, a urgência captada em conversas sobre prazos, a ostentação calculadamente vaga para evitar questionamentos. O conjunto formava um quadro que a experiência tinha me ensinado a reconhecer, fumaça onde não deveria haver nenhuma. As inconsistências não gritavam. Sussurravam, persistentes, ficando cada vez mais altas quanto mais eu prestava atenção.
Afastei-me por um momento e peguei o celular para enviar uma mensagem objetiva a Jasper Kim, meu gerente geral de confiança, que ao longo dos anos se mostrará essencial para identificar armadilhas no setor. Aprofunde as conexões dos Radcliffe. Veja se há sinais de alerta em desenvolvimentos ou parcerias recentes. Enquanto aguardava, caminhei de volta em direção à beira da água, o brilho da festa ficando para trás enquanto as ondas marcavam um ritmo constante. O ar fresco dissipou parte da frustração imediata e aguçou meu foco no que realmente importava: proteger a empresa que eu havia construído de forma independente, livre das expectativas ou interferências deles. O ressentimento de anos sendo deixada de lado ressurgiu, mas agora canalizado em determinação. Qualquer esquema que estivesse se desenrolando ameaçava ativos conquistados com esforço solitário, não concedidos nem compartilhados. A resposta de Jasper chegou rapidamente, trazendo constatações preliminares que confirmavam minhas suspeitas. Quase ao mesmo tempo, Ivy Morales ligou, a voz dela confirmando, pelos canais legais, a gravidade da situação. Os Radcliffe operavam um clássico esquema de pirâmide financeira disfarçado de participação em resorts de alto padrão, vendendo cotas e prometendo propriedades exclusivas enquanto usavam o dinheiro que entrava para pagar retornos aos participantes mais antigos e embolsavam o restante. Já tinham executado operações semelhantes começando na Flórida, expandindo-se com cautela para evitar detecção precoce. Hudson, na verdade, era Garret Sinclair, a figura central de um empreendimento anterior que havia colapsado e arruinado diversos investidores. As autoridades federais já os investigavam ativamente, reunindo provas de forma meticulosa para sustentar acusações incontestáveis. Os aportes constantes vindos da família Vargas se destacavam de forma evidente, pintando um quadro de riqueza oculta que tornava o casamento o ponto de ancoragem ideal para o desfecho do plano deles. Meu apoio anônimo ao longo de 8 anos, sem querer, tinha fornecido a isca. Meus pais atribuíram o dinheiro ao sucesso da Ryder, reforçando a fachada que aqueles golpistas exploravam. A ironia foi profunda, mas a emoção logo deu lugar ao cálculo. Ainda naquela noite, eu encaminharia registros comprobatórios, rastros internos acessíveis apenas a mim, para acelerar o encerramento do esquema e proteger meus interesses. As consequências familiares viriam depois. Eles teriam que lidar com isso sozinhos, resultado de priorizar aparências em vez da realidade, favoritismo em vez de justiça. Autorizei as movimentações necessárias e voltei em direção à festa, com as decisões já tomadas. Meu telefone vibrou no bolso enquanto eu ainda encarava o oceano escuro, a tela se acendendo com a mensagem criptografada de Jasper Kim. Primeiro, ele anexara um relatório preliminar extraído de sua rede privada de contatos do setor, anotações antigas que ele mantinha sobre o nome Radcliffe desde alguns anos atrás, quando surgirem listas de observação por promoções duvidosas de empreendimentos turísticos. As atualizações mais recentes, vindas de fontes confiáveis nos círculos bancários e imobiliários, desenhavam um cenário preocupante: mudanças abruptas no financiamento de projetos, retirada de investidores, padrões de promessas exageradas que nunca se concretizavam. Li os detalhes sob o brilho fraco da tela, o coração firme, mas a mente correndo pelas implicações. Antes que eu pudesse processar tudo completamente, Ivy Morales ligou. Minha advogada de longa data, responsável por cada grande contrato, cada expansão desde os primeiros anos. Ela foi direto ao ponto, a voz profissional e urgente, cruzando o que Jasper havia enviado com as próprias consultas em bases regulatórias e jurídicas. Os Radcliffe não eram apenas desenvolvedores agressivos. Eles comandavam um esquema completo de pirâmide focado em propriedades de férias de luxo. Vendiam a ideia de propriedade fracionada exclusiva em resorts costeiros de primeira linha, prometendo altos rendimentos de aluguel e valorização com base em uma demanda fabricada. Os primeiros participantes recebiam retornos para gerar entusiasmo e indicações, pagos integralmente com o capital de novos alvos. Nenhum desenvolvimento real avançava o suficiente para sustentar o modelo. Dinheiro entrando, pagamento saindo, e os mentores desviando valores significativos no processo. Eles começaram pequenos na Flórida, mirando aposentados e compradores de segundas residências em busca de renda passiva, e depois escalaram com cautela para estados vizinhos, rebatizando projetos para driblar reclamações iniciais. As vítimas perderam as economias de uma vida inteira quando o fluxo de dinheiro diminuiu, ficando apenas com escrituras sem valor de terrenos nunca desenvolvidos ou cotas inexistentes. Hudson Radcliffe era uma identidade fabricada.
Os registros o ligavam a Garret Sinclair, o principal operador de um esquema anterior que colapsou de forma espetacular, arruinando dezenas de investidores antes de ele desaparecer e reaparecer com novos parceiros, Bertrand e Celeste, que atuavam em papéis de apoio para dar aparência de credibilidade. Investigadores federais haviam aberto um caso meses antes, construindo-o de maneira metódica, com escutas autorizadas, registros bancários obtidos por intimação e testemunhas cooperando entre vítimas anteriores. Eles estavam perto de tornar públicas as denúncias, reunindo os últimos elementos para acusações múltiplas de fraude eletrônica, fraude em valores mobiliários e lavagem de dinheiro. A família Vargas aparecia com destaque nos arquivos. As transferências regulares e substanciais que chegavam às contas dos meus pais constantes e, do ponto de vista externo, sem explicação criavam a aparência de uma riqueza significativa oculta. Um alvo perfeito para os Radcliffe explorarem por meio de um casamento, seja para acessar fundos diretamente, seja para usar a conexão como cobertura temporária enquanto preparavam a fuga. Eve confirmou os detalhes frios da mecânica, depósitos corporativos anônimos, roteados de forma limpa. Nenhum sinal de alerta do lado de quem enviava, mas o padrão de recebimento gritava a investigação de origem de recursos em qualquer apuração séria. A dimensão completa caiu sobre mim como água gelada. Cada transferência que autorizei ao longo de 8 anos pagando silenciosamente a hipoteca da casa depois que meu pai perdeu o emprego, as internações inesperadas, a troca de veículos. Tudo para evitar um colapso total, sem buscar agradecimento ou reconhecimento havia construído exatamente a ilusão de que esses golpistas precisavam. Meus pais abraçaram a narrativa de que a Ryder bancava tudo, alimentando o próprio orgulho e divulgando isso o suficiente para alcançar os ouvidos errados. Os sacrifícios feitos em silêncio, as oportunidades deixadas de lado para direcionar recursos de volta para casa, agora se transformavam em isca para um golpe que podia manchar tudo o que eu havia construído de forma legítima. Não havia mais espaço para sentimentos conflitantes. A traição já não era apenas pessoal. Colocava em risco consequências profissionais, escrutínio regulatório, danos à reputação, até possíveis bloqueios de ativos se houvesse qualquer ligação equivocada. A decisão se cristalizou sem hesitação. Eu forneceria as peças que faltavam naquela mesma noite. Registros internos, históricos de transferências que só eu controlava, para acelerar a ação federal e blindar completamente a minha empresa. Mas estender proteção aos meus pais ou a Ryder, absorvendo consequências pela cegueira deliberada deles, pelo favoritismo que sempre colocou aparência acima de substância? Não. Eles escolheram correr atrás do brilho do sucesso aparente, ignoraram a realidade por conveniência. A humilhação, a ruína financeira e os emaranhados legais que viriam isso seria deles, por completo. Enviei mensagens a Jasper autorizando investigações mais profundas, se necessário, e em seguida autorizei Eve a encaminhar pacotes de evidências cuidadosamente organizados diretamente aos contatos dela na equipe de investigação. O processo acelerou de forma irreversível. As engrenagens se encaixaram com suavidade. Anos construindo operações limpas estavam valendo a pena em um momento como aquele. Guardei o celular no bolso e voltei em direção à festa iluminada, os passos medidos sobre a areia. A música chegava abafada. As risadas continuavam sem interrupção. Os convidados permaneciam alheios à mudança que acontecia logo fora do círculo deles. A determinação se assentou de vez. Sem dúvidas, sem abrandamentos. A noite terminaria de um jeito que ninguém esperava, e eu garantiria que meu caminho permanecesse livre. Segui para a área de serviço atrás da estrutura principal, onde Jasper que já estava no local, cuidando da supervisão rotineira do evento. Ele tinha o hábito de aparecer pessoalmente em grandes ocasiões nas propriedades carro-chefe, garantindo que cada detalhe funcionasse perfeitamente. Ele levantou os olhos do tablet quando me aproximei, a expressão mudando para uma preocupação contida ao ler meu rosto. Entramos em um pequeno corredor de serviço, afastados dos garçons que passavam, com os sons abafados da festa filtrando pelas paredes. O que você e a Eve enviaram? Preciso que isso seja carregado no sistema principal de áudio e vídeo, disse com calma. Quero substituir a exibição atual no meu sinal. Sem anúncios. Tudo contínuo. Jasper assentiu sem fazer perguntas, os dedos já se movendo pela tela para coordenar com a equipe técnica. Ele tinha visto o suficiente ao longo dos anos para confiar no meu julgamento quando a situação chegava a esse nível. Meu telefone acendeu com uma mensagem de Eve Morales confirmando que a transmissão estava concluída.
Ela havia empacotado os registros de transferências e os documentos de apoio, encaminhando-os diretamente ao agente responsável pela investigação dos Radcliffe. A equipe vinha monitorando tudo à distância havia semanas, posicionada nas proximidades naquela noite como parte do protocolo padrão para alvos de alto perfil. Eles se moveriam no momento em que a exposição pública fornecesse causa provável clara. Tudo estava alinhado com precisão, sem pontas soltas. Com o corte do bolo se aproximando do ponto central do cronograma após os brindes formais, procurei Madison na multidão. Ela estava perto da borda da área iluminada, bebendo algo e observando a festa com aquela expressão familiar e distante. Cruzei o olhar com o dela e inclinei levemente a cabeça em direção à cerca de madeira com vista para a água. Ela me seguiu sem hesitar. Nós duas nos afastamos das mesas iluminadas até um ponto onde o som das ondas oferecia uma cobertura natural para a conversa. Quando ficamos a sós, fui direta, explicando a estrutura do esquema de pirâmide, a verdadeira identidade de Hudson, a vigilância federal e como o rastro financeiro da nossa família tinha atraído todos eles. Madison ouviu com atenção, a cor sumindo um pouco do rosto à medida que a dimensão daquilo tudo se tornava clara. Ela não interrompeu, apenas absorveu a decepção, o risco, os anos de crédito mal direcionado. Quando terminei, ela soltou o ar devagar. Eu sempre suspeitei que havia algo estranho nessa pressa para casar. Mas isso... Ela balançou a cabeça e então sustentou meu olhar com firmeza. Você está fazendo a coisa certa. Já carregou peso demais por todos nós. Está na hora de proteger o que você conquistou. O apoio dela foi firme e certeiro. Não houve hesitação nem apelo para que eu reconsiderasse pelo bem da família. Aquilo só reforçou a clareza a que eu havia chegado. Ficamos ali por mais alguns instantes, a música e as risadas ao longe contrastando de forma brutal com o peso da conversa. Dei ela um pequeno aceno de agradecimento antes de voltar para o brilho da festa. Ryder agora ocupava o centro do palco, posando para fotos ao lado de Hudson, o sorriso largo e genuíno como sempre. Meus pais os ladeavam com orgulho, orientando o fotógrafo para fotos em grupo com os Radcliffe, radiantes como se aquela aliança concretizasse um sonho antigo. Os convidados se aglomeravam em volta, erguendo taças em brindes informais, compartilhando histórias de temporadas passadas nos Hamptons e planos para o futuro. A energia permanecia alta, leve, a fachada perfeita antes da virada. Posicionei-me perto da borda da área principal, perto o suficiente para dar o sinal quando fosse a hora, distante o bastante para observar sem chamar atenção. O bolo de vários andares aguardava no suporte, elegantemente decorado com flores frescas que combinavam com o buquê da Ryder. Os garçons se preparavam para conduzi-lo cerimonialmente ao centro. A expectativa crescia de forma natural entre os convidados, celulares surgindo para gravar vídeos, aplausos prontos para explodir. Meu pulso se mantinha estável, o foco absoluto. O mecanismo estava armado, o timing perfeito. Uma determinação fria preenchia cada respiração. Sem dúvidas, sem suavizações. As consequências se desenrolariam exatamente como deveriam. O bolo de vários andares surgiu da tenda lateral em seu carrinho, empurrado pelos garçons até o centro da área ao ar livre, sob aplausos entusiasmados. Flores frescas desciam em cascata pelas laterais, combinando perfeitamente com o buquê da Ryder, enquanto as velas tremulavam suavemente na brisa. A banda mudou de forma impecável para um instrumental romântico, construindo o momento que todos aguardavam. Bertrand Radcliffe avançou confiante, aceitando o microfone do DJ com um sorriso largo. Ergueu a taça, a voz calorosa ecoando pela multidão. Há uma união perfeita, duas famílias se encontrando em prosperidade, força e um futuro brilhante à frente. Construímos bases sólidas, e esta noite celebramos a junção delas para as próximas gerações. Os convidados levantaram seus copos em concordância, os aplausos começando a crescer. Então, a grande tela atrás dele, que até então exibia fotos do casal, piscou uma vez e mudou. Surgiram documentos judiciais da Flórida. Primeiro, selos oficiais nítidos, listando acusações de uma investigação anterior. Em seguida, fotos antigas de Hudson lado a lado com imagens sob o nome Garret Sinclair. Vieram resumos financeiros, mapeando o fluxo de recursos em padrões clássicos de esquema de pirâmide. Autorizações de vigilância federal fecharam a sequência, com datas e assinaturas claramente visíveis. Os aplausos morreram na hora.
Um silêncio pesado caiu sobre o lugar, quebrado apenas por murmúrios confusos enquanto as pessoas se inclinavam para a frente, tentando entender o que viam. O rosto de Bertrand congelou no meio do brinde, a taça ainda erguida. Ele se virou para a tela, a cor sumindo do rosto. Agentes à paisana entraram pelos dois lados da estrutura montada na praia, os distintivos brilhando sob as luzes enquanto avançavam com firmeza. Agentes federais, anunciou um deles com calma, mas em tom autoritário. Bertrand Radcliffe, Celeste Radcliffe, Garret Sinclair. Vocês estão presos por fraude eletrônica, fraude em valores mobiliários e conspiração. As algemas se fecharam com eficiência. Bertrand gaguejou, protestando sobre um engano. Celeste soltou um suspiro agudo e se agarrou a ele. Hudson, ou melhor, Garret tentou recuar, mas encontrou o caminho bloqueado. Ryder ficou paralisada ao lado da faca do bolo, ainda na mão, a expressão esquecida no rosto enquanto passava da confusão para a negação. Isso não pode, isso está errado, sussurrou primeiro, depois mais alto, balançando a cabeça enquanto a realidade desabava sobre ela. Acabou se jogando em uma cadeira próxima, a alegria se dissolvendo em um choque vazio. Meus pais avançaram entre os convidados atônitos em direção ao palco, os rostos pálidos de pânico. Meu pai estendeu a mão, desesperado. Faz alguma coisa. Conserta isso. Minha mãe ecoou, a voz quebrada. Você é quem tem dinheiro agora. Ajuda a salvar sua irmã. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma pergunta sobre como ou porquê. Apenas exigências de resgate, como se obrigação superasse qualquer coisa. Caminhei para a frente, atravessando a multidão que se abria, as botas firmes na areia. Jasper me entregou o microfone sem dizer uma palavra. A praia inteira parecia suspensa em um silêncio tenso. Boa noite, disse com clareza, a voz se projetando sobre o som das ondas. Peço desculpas pela interrupção, mas há informações que todos aqui merecem saber. Apontei para a tela, ainda exibindo as provas. A família Radcliffe vinha operando um esquema de pirâmide voltado a investimentos em propriedades de férias. Hudson Radcliffe é, na verdade, Garret Sinclair, com um histórico de fraudes semelhantes. Dei uma pausa para que a informação fosse absorvida. E esta propriedade, todo o local desta noite, faz parte da minha rede de residências de verão de luxo. Eu sou a proprietária, assim como das outras ao longo da costa leste. Um murmúrio de espanto percorreu o público. Continuei. Durante 8 anos, fui eu que enviou dinheiro para o Texas, prestações da casa, contas, reparos. Não a Ryder. Eu, de forma anônima, porque sempre foi assim. Ryder ergueu o olhar da cadeira, os olhos arregalados por uma traição recém-descoberta. Meus pais ficaram imóveis, bocas abertas, mas sem palavras. Não vou continuar com esse apoio, acrescentei. Nenhum dele. Os laços familiares terminam aqui, de forma definitiva. Não haverá mais ajuda, nem contato. Coloquei o microfone de volta no suporte, virei-me e fui embora, atravessando a multidão que se abriu sem resistência. Atrás de mim, os soluços de Ryder começaram, misturando-se às súplicas desesperadas dos meus pais, que iam se perdendo no ar da noite. Não olhei para trás. Meses depois, a família Radcliffe enfrentou acusações federais formais em múltiplos crimes: fraude eletrônica, fraude em valores mobiliários, conspiração, o pacote completo. Os promotores apreenderam os ativos que restavam, liquidando-os para fornecer restituição parcial às vítimas espalhadas por vários estados. Bertrand, Celeste e Garret Sinclair aguardavam julgamento em prisão preventiva, com os pedidos de fiança negados devido ao risco de fuga. De volta ao Texas, a casa em que meus pais viveram por décadas entrou em processo de execução hipotecária assim que o pagamento anônimo cessou. O banco agiu rapidamente, forçando uma venda em condições de estresse, muito abaixo do valor de mercado. Meu pai e minha mãe acabaram em um pequeno apartamento alugado na periferia da cidade, daqueles com paredes finas e lavanderia compartilhada. O antigo círculo social deles simplesmente evaporou. Convites deixaram de chegar. Amigos de longa data atravessavam a rua para evitar conversas constrangedoras sobre o escândalo que ocupou as notícias locais por semanas. Ryder cancelou oficialmente o casamento por meio de um breve comunicado público, citando as circunstâncias imprevistas. Seus contratos vagos de relações públicas desapareceram quase da noite para o dia. Clientes se afastaram para evitar qualquer associação, deixando-a sem trabalho estável.
O isolamento pesou. Ela se retirou das redes sociais, parou de comparecer a eventos e passou dias mergulhada em uma névoa de vazio, enquanto pessoas que considerava próximas se afastavam em silêncio. Madison Brooks deixou sua escolha clara logo no início. Entrou em contato no dia seguinte ao colapso do casamento, oferecendo apoio incondicional, sem julgamentos. Passamos a conversar com frequência, ligações que se estendiam até tarde, recuperando anos de distância. Ela visitou os Hamptons algumas vezes, hospedando-se em uma das suítes de hóspedes, e caminhamos pela praia, falando de tudo, de planos de negócios às dinâmicas familiares que cada uma de nós havia vivido de forma diferente. Com o tempo, ela também cortou contato com nossos pais e com a Ryder, incapaz de conciliar o favoritismo antigo com o dano que lhe causará. Enquanto isso, o negócio prosperou de maneiras que eu não tinha previsto. A história do evento se espalhou pelos canais do setor, não como fofoca, mas como prova de integridade. Investidores e parceiros valorizaram a ruptura limpa com qualquer possível mancha, e as reservas dispararam para as próximas temporadas. Fechei negócios em 2 novas propriedades, uma no Maine, com vistas deslumbrantes de uma costa rochosa, e outra em Rhode Island, combinando o charme histórico com luxo moderno. A rede ficou mais forte, a reputação reforçada por transparência e operações sólidas. A vida na propriedade dos Hamptons entrou em um ritmo tranquilo. Passei a valorizar as manhãs revisando projeções de expansão, as tardes caminhando pelos terrenos ou me reunindo com a equipe para falar sobre a experiência dos hóspedes, e as noites assistindo ao pôr do sol do deck, sem interrupções. Olhando para trás, a lição se destaca com clareza: favorecer um filho enquanto se diminui outro, perseguir a ilusão de status e riqueza sem questionar a origem, cobra um preço alto. Meus pais perderam a casa. Também perderam o respeito da própria filha. Ryder perdeu o futuro que lhe haviam prometido. Os Radcliffe perderam a liberdade e tudo que roubaram. As pessoas sempre vão tentar julgá-lo pelo ponto de partida ou pela aparência superficial. Deixe que julguem. Enquanto estão ocupadas olhando de cima para baixo, você constrói algo real, algo duradouro. No fim, o verdadeiro sucesso não é provar que eles estavam errados em um momento dramático. É ir embora sabendo que você criou o seu caminho nos seus próprios termos, livre das limitações deles. E isso vale mais do que qualquer pedido de desculpas ou tentativa de reconciliação que eles possam oferecer,